com base na figura do Excel 2010 ao lado, que aparece ali, né? Considere que o usuário digitou no endereço de célula A3 o seguinte: igual substituir, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, entre aspas, curso, ponto e vírgula, entre aspas, aula, fecha parênteses. E logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que texto conterá em A3? Letra A, livros, aulas com aulas, aula. Letra B, livros, cursos, concursos, aula. Letra C, livros, aulas, concursos, aula. Letra D, livros, cursos, com aulas, aula. E aí, pessoal, qual a resposta correta dessa questão? A letra A, B, C, D? Qual delas? Então vamos lá, pessoal. Para descobrir que resposta nós temos nessa questão, deixa eu mostrar aqui bem passo a passo para que vocês não errem mais esse tipo de questão. Então vamos lá. Eu vou separar aqui para vocês, primeiro, a gente entender o que faz a função substituir. Essa função substituir, pessoal, ela pode aparecer com 3 ou com 4 argumentos, certo? O primeiro argumento da função substituir é o texto que nós desejamos analisar para uma futura substituição. Então, o primeiro argumento é um texto que vamos analisar. Aí nós temos um ponto e vírgula, que é quem separa argumentos, e o segundo argumento da função substituir, nós colocamos o texto antigo, quer dizer, aquele que está nesse texto e nós desejamos substituir. Então, nós vamos botar o texto que desejamos analisar no primeiro argumento, ponto e vírgula, o texto antigo, que é o que desejamos substituir no segundo argumento. No terceiro argumento, pessoal, nós vamos colocar justamente a ideia do novo texto. O que é a ideia do novo texto? É aquele que nós vamos utilizar para substituir o texto antigo. Então, observa, nós temos no terceiro argumento o novo texto, aquele que vai passar a ser considerado o texto que vai substituir o texto antigo. E o quarto argumento da função substituir, esse quarto argumento não é obrigatório. O quarto argumento da função substituir, ele é opcional. Mas se aparecer o quarto argumento, ele vai indicar o número de ocorrências que eu desejo substituir. Por exemplo, se eu colocar 1, ele vai substituir a primeira ocorrência. Se eu colocar 2, ele vai substituir a segunda ocorrência. Se eu colocar 3, ele vai substituir a terceira ocorrência. Agora, se eu não colocar o quarto argumento, quer dizer, se eu não colocar o número de ocorrências, então ele vai substituir todas as ocorrências. Então, tendo apenas 3 argumentos, como era o caso da questão na função substituir, aí ele vai substituir todas as ocorrências. Por exemplo, olha só passo a passo comigo. Qual era o texto? O primeiro argumento naquele exemplo da questão colocou A1 no primeiro argumento. Isso quer dizer que o texto que ele deseja analisar é livros, cursos, concursos, cursos, porque ele botou A1 no primeiro argumento. O que ele colocou no segundo argumento daquele exemplo? Ele colocou curso entre aspas. Esse curso entre aspas no segundo argumento é o texto antigo que ele vai procurar na célula A1. Então ele vai procurar esse texto antigo, que é curso, na célula A1. E onde ele encontrar o texto antigo, curso, na célula A1, ele vai substituir pelo novo texto, que nessa questão o terceiro argumento tinha colocado aula. Então ele quer substituir na célula A1 o texto antigo curso pelo texto novo aula. E como ele não colocou um quarto argumento, quer dizer que onde tem curso, ele vai substituir por aula. Onde tem curso, ele automaticamente vai substituir por aula. Por exemplo, então aqui, se a gente pegasse essa ideia, tem livros, ele não substitui nada, né? Mas ali onde tem cursos, percebe? Tem dentro de cursos com S, tem curso. Então quer dizer que ele vai pegar esse curso dentro de cursos e vai colocar aulas aqui, aula no lugar. E aí o cursos aqui, como resultado, vai ficar aulas, porque ele vai pegar esse curso que é texto antigo dentro de cursos e vai substituir pela palavra aula, e aí vai ficar aulas. Já nesse outro texto que diz concursos, também tem curso dentro de concursos. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse curso dentro de concursos e vai substituir por aula. E aí esse concursos vai virar conaulas.
conaulas, porque ele vai pegar esse aula, que é o novo texto, e vai substituir onde tinha curso. Então, aqui tinha curso dentro de concursos. Por isso que ele vai pegar esse curso dentro de concursos, vai substituir por aula, e aí vai ficar conaulas. E nesse último caso aqui, tem só curso. Beleza, pode substituir também. Ele vai pegar esse curso aqui inteirinho, esse último curso, e vai substituir por aula. Portanto, o resultado final vai ter que ser, observa, livros, tá bom? Aulas, porque ele pegou esse cursos, tinha curso dentro e substituiu por aula, então vai ficar aulas com S. E esse onde tinha concursos vai ficar conaulas, porque lá tinha curso e ele vai substituir por aula. E esse outro curso, que era o último curso, aí sim ele também substitui por aula. Então o resultado final dessa nossa questão vai ser a letra A de América. O resultado final vai ficar livros, aulas, conaulas, aula. Esse é o gabarito da questão. Mas eu vou mostrar para vocês na prática também, é claro, para a gente não ficar só na teoria dessa história. Deixa eu trazer aqui o meu Excel para mostrar isso na prática. Olha lá, acabei de digitar a mesma fórmula, a mesma função substituir, igualzinha, e agora eu vou dar Enter. Observa quando eu pressionar Enter o que acontece. Ó. Pressionei. Olha o resultado que ficou. Livros, aulas, conaulas, aula. Percebe ali, ó, dei Enter, ficou livros, aulas, conaulas, aula. Agora, pessoal, tem mais um detalhe importante nessa função substituir que eu quero mostrar para vocês. E ele é bem importante. Lembra que nesse caso da questão a gente já respondeu. Já é a letra A de América a resposta. Mas eu quero mostrar uma variação. Eu vou tirar esse parênteses que tem no final ali e vou colocar um ponto e vírgula agora para criar um quarto argumento nesta função substituir. E esse quarto argumento que eu coloco na função substituir, ele pode ser 1, 2, 3 ou assim sucessivamente. Mas se eu colocar 1 no quarto argumento, que é o que eu fiz agora, ó, olha como é que ficou agora. Ficou A1, ponto e vírgula, curso entre aspas, ponto e vírgula, aula entre aspas e ponto e vírgula 1. O que significa esse 1? Quando eu coloco ele, significa que ele vai substituir somente a primeira ocorrência da palavra curso por aula. Somente a primeira ocorrência da palavra curso por aula na célula A1. Qual é a primeira ocorrência da palavra curso? É aqui onde tem cursos. Essa é a primeira ocorrência. Então ele vai substituir só essa. Quer ver? Eu vou pressionar Enter e aí ficou só livros, aulas, e ele não substituiu curso dentro de concursos e não substituiu curso final lá. Porque quando eu coloquei o ponto e vírgula 1, eu disse para ele, eu quero que a função substituir substitua apenas a primeira ocorrência da palavra curso por aula. E aí ficou livros, aulas, substituiu a primeira ocorrência, mas não substituiu as outras. Sendo assim, eu posso dar continuidade nessa explicação da seguinte maneira. No lugar do 1, pessoal, olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar 2. O que significa agora esse 2 que eu coloquei no lugar do 1? Que nesse caso eu quero substituir a segunda ocorrência, só a segunda ocorrência. Se a primeira ocorrência é cursos, não substitui. Se eu botei 2, eu quero a segunda ocorrência de cursos. A segunda ocorrência de cursos é dentro da palavra concursos. E aí então eu vou pegar esse cursos, aqui concursos, vou pegar o curso e vou substituir por aula. E aí vou dar Enter, e aí ficou livros, cursos, esse não substituiu, mas substituiu a segunda ocorrência, ó. O concursos virou conaulas, foi o único que ele substituiu. E a terceira ocorrência, que era só curso lá, não substituiu. Porque quando eu botei ponto e vírgula 2, eu estava dizendo para ele, substitui somente a segunda ocorrência. E vamos fazer só para matar a charadinha desse exemplo, vamos fazer ponto e vírgula 3, porque esse ponto e vírgula 3 significa que ele vai substituir a terceira ocorrência. Então, olha só agora, a terceira ocorrência tem A1, ponto e vírgula, curso, ponto e vírgula, aula, ponto e vírgula 3. A terceira ocorrência é qual? É esse último curso que está aparecendo aqui. Então, esse último curso que está aparecendo ali, ele vai substituir por aula e só isso, ó. Então, ficou livros, cursos, concursos, aula. Porque aqui eu pedi para ele substituir somente a terceira ocorrência, botando ponto e vírgula 3,
certo? Mas quando eu não boto esse quarto argumento, olha, agora não coloquei o quarto argumento. Aí, como eu não indiquei se é para a primeira, para a segunda ou para a terceira ocorrência, aí ele substitui todas as ocorrências. Aí eu dou Enter, percebe que ele substituiu a primeira ocorrência, que era cursos, virou aulas, a segunda ocorrência, que era concursos, virou conaulas, e a terceira ocorrência, que era curso e virou aula, que era exatamente o que a questão pediu, e por isso a resposta foi a letra A de América para essa questão. Então também é muito importante que a gente entenda isso para efeito de provas, né?